Queria fazer os agradecimentos à mesa. E agora nós teremos a doutora Trícia novamente para falar sobre implante coclear na surdez unilateral, que todo médico otorrino deve saber. Obrigada, parabéns pelos remanescentes da tarde. Vai chegando no final, a gente tendo compromissos e, né, assim, é difícil, principalmente para quem já é profissional, ficar tanto tempo assistindo aula, a gente tem um cansaço mental assim de assistir aula, então, obrigado por todos que continuam aqui. Eu vou fazer a minha aula breve, até porque temos palestras muito, muito interessantes vindo, e a gente já falou muito disso aqui na primeira fase. Então, acho que a gente vai conseguir dar uma encurtada no tempo. Então, a gente já tinha falado, né, da importância da audição, e eu acho que o falar do implante coclear unilateral nada mais é que a continuação daquela aula de bimodal que eu tinha dado. A gente tem que lembrar que a incidência é alta da surdez unilateral também, mas eu acho bem importante a gente pensar que entre 6 e 19 anos a gente tem um acréscimo dessa incidência, porque daí a gente acumula também as causas progressivas que não estão contabilizadas lá nas congênitas neonatais, né? Então, e a dúvida, né, o porquê que a gente fala disso? Porque a dúvida que existe é: para que eu preciso de uma segunda orelha que não vai dar uma audição perfeitamente normal se eu tenho uma orelha com audição perfeitamente normal, né? E como nós já falamos algumas vezes sobre isso, a gente tem que pensar que ouvir não é só ter uma orelha que funciona, né? A gente vai estar desenvolvendo todas as pistas temporais e espaciais ligadas à audição, além do que a gente precisa de uma baita organização cerebral para desenvolver todas as nossas funções cognitivas. Então, quando eu falo em reabilitar uma orelha, eu não estou falando em fazer o paciente escutar número de palavras. Eu estou falando que esse paciente vai escutar, vai integrar, vai associar, vai decodificar, vai codificar, vai construir córtex primário, vai construir córtex secundário, terciário. Ou seja, ele vai usar essas informações em todo o contexto cognitivo dele e não só quantidade de palavras que ele escuta. Outra coisa muito importante que a gente tem e que está sendo explorado e atualizado a cada ano que passa é a gente entender a importância da preservação auditiva no contexto dos quadros demenciais. Estamos numa era onde se vive muito e, cada vez que se vive mais, precisamos ter mais qualidade de vida. Até porque estamos passando por uma transição do que é aposentadoria, do que é trabalho cognitivo. Então, não adianta termos um monte de idosos que precisam ser sustentados por uma população ativa cada vez menor e que não tem capacidade, né, de manter a sua qualidade de vida. Então, quando a gente resgata esse tipo de estudo e a gente vê que a preservação auditiva ela está como principal fator de proteção para quadros demenciais que são corrigíveis, a gente tem que pensar na reabilitação unilateral, bilateral, bimodal, como um todo. Outra coisa que eu quero deixar como detalhe importante e que, dentro daquele contexto que eu falei para vocês, de que, quando a gente escuta bem de uma orelha, a gente banaliza a função do outro, a gente pede para o paciente voltar em 6 meses, ele volta em 6 anos, né? É que a reabilitação auditiva, para ter fator de preservação, ela tem que acontecer no midlife. Midlife é o período de 35 a 50 anos. Então, a gente não vai reabilitar a audição de alguém que está perdendo a audição quando tiver 70. Né? A gente tem que reabilitar assim que ela começa a acontecer. Vocês sabem com que idade a nossa cóclea começa a envelhecer?
Nossa cóclea começa a envelhecer a partir de 35 anos. Parece absurdo, né? Quem sente velho aqui com 35? Acho que ninguém, né? Só meu filho, né? Meu filho olha, mamãe, você tem 46, como você já é velha. Né? Agora eles estão nessa fase de vida. Então, para uma criança olhar para alguém de 46, acho que é super velho, mas a gente acha que a gente não é, né? Pois é, mas o corpo já avisa que a gente é. Então, o rim começa a envelhecer com essa idade, os ouvidos começam a envelhecer com essa idade. Aqui, ó, 2 representantes da faixa etária que acham que a gente é velho, estão bem aqui na frente. Então, como nós não temos no Brasil legislação ou critérios já bem estabelecidos para poder falar de implante unilateral, eu vou falar para vocês daquilo que tem no FDA. E chamo a atenção para vocês de 2 coisas aqui nessa tabela. Essa tabela é um histórico das mudanças que o FDA fez ao longo de toda a existência do implante coclear nos critérios aí de liberação e etc. E é desde 1985 que o implante coclear passou a ser um tratamento para audição. Isso é bastante novo, né? Bastante novo. Em 1990, a indicação para criança era 2 anos de idade. O teste de percepção de fala com o aparelho era 0%. 0%. Então, só uma criança que não escutasse nada ia ter condições de colocar um implante. Em 98, baixou para 18 meses e o teste de percepção 20%. Em 2000, baixou para 12 meses e o teste de percepção menos de 30%. Em 2014 não houve mudança e aqui em 2019, 4 anos atrás, é que passou a estar inserido o implante coclear unilateral. Então, é muito pouco tempo, né? Em 2020, houve a redução para 9 meses. Por isso que o FAES falou que se faz muito off-label, porque a gente já faz em bebês menores há muito mais tempo, né? O primeiro bebê de Bauru, a gente fez com 8 meses, eu estava lá ainda, 20 anos atrás. E no adulto a mesma coisa, né, em 2019. O híbrido, já que todo mundo gostou tanto do híbrido, eu botei estrelinha para ele aqui, ó. Então, o híbrido foi inserido em 2014 só para adultos. Então, nós ainda não temos liberação de uso de híbridos para as crianças, pelo FDA. Tá? No Brasil, não tem legislação sobre isso. Então, qual é o critério? O critério do FDA é crianças com 5 anos ou mais velhas, com uma orelha com perda auditiva neurosensorial severa profunda e a outra orelha normal ou próxima ao normal com ganho limitado com uso de aparelhos. E daí as médias tritonais, né? Na orelha a ser implantado, a média tem que ser maior que 80, na orelha contralateral, menor ou igual a 30, e o benefício limitado. Esse teste, eu estava discutindo aqui com a Mariana, inclusive, é um teste que a gente não usa para o português, porque não é, ele tem que ser adaptado para o português, né? Mas ele não faz regularmente parte da nossa bateria. Então, provavelmente, seriam a mesma porcentagem que a gente utiliza hoje no teste de percepção de fala para o implante bilateral. Em indivíduos com 5 a 18 anos com perda unilateral severa profunda, com teste de monossílabos nas orelhas com aparelho menor que 5%, é o mesmo teste também que está referendado aqui em cima. E nestes indivíduos, eles solicitam um sistema CROSS por pelo menos 15 dias até 30 dias, para que o paciente diga para você que ele não gostou do sistema CROSS, ele não teve benefícios com o sistema CROSS, para que ele possa receber indicação para implante. Até aqui, tudo bem? Esses outros critérios aqui, eles não são critérios, eles são orientações, né? Então, em criança, está contraindicado em hipoplasia de nervo auditivo,
como a Kátia já citou antes, né? Presente em quase metade das crianças com single-side deafness. E nessas crianças com hipoplasia de nervo, a gente também tem que dar uma olhada se elas não têm neuropatia auditiva, porque algumas delas podem apresentar uma neuropatia e, às vezes, até algum benefício com o aparelho auditivo, né? Prioridade para crianças com risco de progressão de perda auditiva no ouvido da melhor audição. Então, as crianças que estão em perda progressiva para a melhor orelha devem implantar a pior orelha mais rapidamente. As crianças com meningite, né, que têm risco de ossificação, também devem ser implantadas imediatamente, respeitando a idade acima de 5 anos e as médias que são preconizadas, que eu já falei. E os critérios em adultos para perda unilateral. Nos casos de surdez súbitas, aguardar de 3 a 6 meses, exceto meningites, fraturas de cápsula e remoção de schwannoma. Como o Faís já falou, são situações onde pode acontecer a ossificação. Eu falei para vocês que eu tive uma paciente single-side, cega, implantada com 45 dias por questões de condições de vida diária mesmo. Na single-side congênita, não é uma contraindicação absoluta, mas deve ser orientado à limitação dos resultados. Como a Kátia falou, o peso do que será o benefício, né? A gente sabe que uma orelha estimulou cognitivamente os 2 cérebros, mas a gente tem que lembrar que o ouvido que está em single-side congênito, a parte da inervação, da conexão do nervo com a cóclea, ele sofreu um processo de atrofia importante. E pode ser que, mesmo todo o córtex cerebral tendo sido desenvolvido pela área auditiva contralateral, a gente não tenha respostas como esperado. Descartar malformações anatômicas, e a idade avançada não é uma contraindicação. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Se ficar alguma dúvida, a gente conversa mais um pouco. Mas eu queria realmente dar mais tempo para as próximas aulas que vêm, que são muito, muito importantes. Obrigada.